Darcy Ribeiro, um dos nossos grandes romancistas, educadores, escritores. Para quem é da área de educação escolar, sabe que Darcy Ribeiro era senador da República em 1997, quando ele faleceu em fevereiro, e ele é o autor do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como relator dentro do nosso Senado. Portanto, Darcy Ribeiro é uma figura que ajudou a criar no Rio o Sambódromo, que leva o nome dele, ajudou a criar a Universidade de Brasília. Ele foi ministro da Educação no nosso país e uma das suas obras mais significativas foi exatamente o projeto cultural, né, desta estrutura. E o mais gostoso é que Darcy Ribeiro, ele, um grande antropólogo, ele, um grande escritor, ele, uma grande pessoa no campo do cuidado com as populações indígenas, ele foi capaz de ajudar a criar o Parque Nacional do Xingu. Por que eu estou fazendo todo esse levantamento em relação à obra de Darcy Ribeiro? Porque se alguém a ele perguntasse, mas por que você faz aquilo que faz? É provável que Darcy Ribeiro tivesse, sim, muitas razões. Uma delas era ele dizer, como dizia, porque eu não tenho como não fazer. Isto é, meu projeto de vida, de atividade, de existência é ser capaz de servir a um ideal, a uma perspectiva, a um horizonte, e aí a palavra que nós vamos lidar um pouco mais hoje, servir a um propósito. Qual seria o propósito que fez com que Darcy Ribeiro fosse, né, em toda a sua trajetória, desde jovem, uma pessoa nascida em 1922, nasceu em Montes Claros, né, no norte do estado de Minas, e passou a vida atuando pelo mundo afora e também no Brasil, com uma perspectiva: não perder o horizonte daquilo que ele entendia como sendo a razão do que fazia. O propósito, por que fazia o que fazia? Porque ele queria, sem dúvida, e eu vou usar uma expressão a qual eu vou voltar depois, ele queria deixar a vida mais cheia de graça. A vida mais cheia de graça, isto é, mais engraçada. Atenção, cautela, porque uma vida que não tem graça, isto é, que não é abençoada, não é cuidada, não é protegida, não é elevada, é uma vida na qual a graça se ausenta. E o termo que a gente usa, e é o termo correto, é uma vida desgraçada. Você tem a vida engraçada, cheia de graça, e a vida desgraçada, que é aquela na qual a graça se ausenta. Eu estou usando, repito, de propósito a palavra graça, porque ela é, em latim, graça é uma versão de um termo grego antigo, que é charis. Charis. Da onde vem carisma, carismático? Uma pessoa cheia de caris é aquela que era cuidada, que nos fazia bem, que cuidava dos outros também. O termo latino vai ser mais direto para nós. Era uma pessoa cheia de graça, isto é, que nos fazia bem e nos faz bem. Que, portanto, não fazia bem apenas a ela, mas também às outras pessoas. E o bom disso é que essa pessoa ela é engraçada. Uma pessoa engraçada não é uma pessoa ridícula. Uma pessoa engraçada não é aquela apenas que nos faz rir no sentido, né, do divertido. Uma pessoa engraçada é a que nos faz bem. E ela nos faz bem porque ela faz bem o bem que quer fazer e deseja fazer naquilo que faz. E o melhor de tudo é que você e eu gostamos demais de estar com pessoas que são engraçadas. Você conhece muita gente perto de você que é uma pessoa que te faz bem, que te eleva, que faz com que você tenha desejo de ir adiante, de buscar, de estar com ela. Você tem famílias que são engraçadas e você tem famílias que são desgraçadas. Nessas a graça se ausenta. Eu moro na cidade de São Paulo há 55 anos e essa é uma cidade que em vários momentos oscila entre ser uma cidade engraçada, ou seja, em que a gente encontra aquilo que nos cuida, nos eleva, nos protege, e também de ser uma cidade desgraçada. A vida desgraçada, ou empresa desgraçada, ou família desgraçada, ou casamento desgraçado. O que significa o desgraçado? Aquele que perdeu
o encantamento, aquele que perdeu o cuidado, que perdeu o zelo. E eu falo isso em relação a Darcy Ribeiro, porque ele, uma pessoa muito engraçada, ajudou a cuidar de sonhos, de projetos, de utopias, de coisas que ajudam até hoje, com aquilo que produziu e fez, a que a gente se cuide. Inclusive, esse espaço do Memorial da América Latina tem uma parte, né, com o nome de Darcy Ribeiro. Interessante, porque Darcy Ribeiro fez o projeto cultural, mas quem fez o projeto arquitetônico desse espaço que estamos é Oscar Niemeyer. Vocês imaginem que Oscar Niemeyer morreu no dia 5 de dezembro do ano de 2012, com 104 anos. 104 anos. Um dos maiores arquitetos da contemporaneidade, alguém que fez coisas pelo mundo afora e no nosso país também. Haja vista Brasília, uma parte daquilo que está na cidade de São Paulo, como esse espaço e o Copan, por exemplo, ou na cidade minha de origem, que é Londrina, onde o projeto da atual rodoviária é exatamente do Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, né, em vários lugares pelo mundo afora, e este grande projeto feito por um homem que morreu 10 dias antes de completar 105 anos de idade. Atenção, até 102 anos de idade, Oscar Niemeyer continuava atuando, trabalhando, debruçado sobre a prancheta. Um homem que conseguiu fazer com que aquilo que ele fazia, tendo um porquê muito claro, seguisse adiante com encantamento. Oscar Niemeyer nasceu no dia 15, olha só, de dezembro de 1907 e viveu até 2012. É uma vida absolutamente fértil. Eu gosto muito, né, dessa ideia do Niemeyer em 15 de dezembro de 1907, porque ele nasceu 70 anos antes do André, né, um dos meus filhos que aqui está, que nasceu no dia 15 de dezembro, mais de 1977. 70 anos antes do André, estreou no planeta Oscar Niemeyer. E trouxe para ele mesmo um projeto, uma ideia, uma perspectiva que ele adotou, usando a arquitetura como sendo o porquê, né, do caminho que ele percorreu. Oscar Niemeyer, claro, vivenciou coisas muito difíceis. Ele morreu com 104 anos e 6 meses antes dele falecer, morreu a única filha dele com 82 anos de idade. Você imagina o que significa você ter de ir ao sepultamento da sua filha de 82 anos de idade. Uma pessoa que vive bastante tem esse tipo de desconforto. Ela vê muito à sua volta desaparecer. Ainda assim, mesmo com toda essa perspectiva, Niemeyer não perdeu a chama, não perdeu o porquê das coisas que ele fazia. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse perguntado a ele um dia, nunca tive essa ocasião, mas tivesse perguntado a ele, por que faz o que faz? Isto é, como é que alguém aos 102 anos de idade, 2 anos antes de falecer, ainda continuava projetando coisas, buscando criar? É provável que ele dissesse que ele queria fazer com que o mundo ficasse mais belo, que as pessoas ficassem mais felizes, mais solidárias, mais comunitárias. E aí um outro de nós pode dizer, mas que coisa romântica, que coisa fora de lugar. No mundo prático, concreto, não há mais lugar para isso, para esse tipo de romantismo, de desejar fazer antropologia, como Darcy Ribeiro, para que o mundo seja melhor, para que as pessoas sejam melhores, ou não há lugar para fazer da arquitetura uma atividade que envolva um mundo mais belo, uma vida menos desgraçada. E eu tenho que insistir que, provavelmente, uma das grandes razões pelas quais uma parte imensa das pessoas faz o que faz, é para deixar a própria vida e a vida de outras pessoas, da sua família, seu grupo de amigos, sua comunidade, mais cheia de graça.